a gente chegou a fazer essa discussão, mas uma discussão pela ordem mais matemática da coisa, né? A gente pegou, por exemplo, o modelo AR, sei lá, N, e transformamos ele num vetor autorregressivo de ordem 1. Foi possível fazer isso. A gente pegou lá y contra φ0 mais somatório de φ yt menos i mais et e transformamos ele num vetor autorregressivo de ordem 1. E, inclusive, discutimos algumas questões sobre a estabilidade desse sistema, que passa exatamente pelo vetor y, que vai ser igual a uma matriz A, que vai multiplicar o vetor yt menos 1, mais o vetor de erros, tá? Que na verdade é o choque do tempo presente e um bando de zeros. E aí a gente analisa a estabilidade do sistema olhando para essa matriz A, cuja primeira linha é φ0, φ1, φn, e as outras linhas são uma diagonal de uns, aqui 0, 0 e 0. Então, a gente olhando a condição de estabilidade dessa matriz aqui, a gente verificou até que o polinômio característico desse modelo AR, ele ficava exatamente igual a o determinante... se fosse 2 por 2, né? Se fosse 2 por 2, ficaria igual a lambda 2 menos o traço da matriz A vezes lambda mais o determinante da matriz A igual a 0. A gente percebeu essa similaridade. E aí falamos de autovalores, autovetores, etc. Agora eu quero abordar uma parte mais teórica da coisa, ou seja, construindo o modelo VAR, o que ele representa, o que quer dizer. Bom, existe um modelo que é chamado de ADL. O que é o modelo ADL? Ele é um modelo que é tanto autorregressivo, quanto possui também a característica yt é igual, aí eu vou botar um ARP, todo mundo sabe o que é um ARP, são P termos autorregressivos de y, mais, aí aqui eu vou botar um φ, não, vou chamar um eta ZT, mais um vetor de erros, não, vetor de erros não, um termo estocástico. Esse modelo ADL, ele é assim porque você combina tanto modelos ARIMA com controles, mais variáveis de interesse. Então, por enquanto, em todos os modelos, a gente estava sempre pensando em fazer uma avaliação de uma determinada série com base no modelo SARIMA. Ou seja, a gente olhava para a mesma série e tentava definir o comportamento futuro. Em ADL, você pode acrescentar uma nova variável, ou grupos de variáveis ZT, e pode proceder a essa estimação. Nada de novo no reino aqui da Dinamarca, não tem nada muito sofisticado nisso. Inclusive, é algo bem simples e se assemelha muito à parte de cross-section ou de dados em painel. Simplesmente você fazendo a relação entre y e outra variável. Então você pode calcular, por exemplo, qual é o efeito de z nessa outra variável. Aí o que você pode fazer? Você pode reescrever z como se fosse um modelo ARIMA. Aí seria um modelo ARIMA. E aí você poderia, sabendo que z obedece uma modelagem ARIMA, z também é um processo estocástico, você poderia ver às vezes o efeito de choques de z na sua variável de interesse y. Que tipo de modelos poderiam ser esses? Aí eu não sei se alguém discutiu aqui,
mas eu me lembro que alguém veio conversar comigo, por exemplo, para verificar, às vezes, o efeito de câmbio na inflação, chamado efeito pass-through da taxa de câmbio. Então a gente sabe que quando o câmbio se desvaloriza, existe uma pressão inflacionária por conta dos bens importados. Essa pressão inflacionária vinda da desvalorização cambial, às vezes pode pressionar a uma subida na taxa de juros, o que pode gerar ainda mais complicações sob o ponto de vista de dinâmica e capacidade de crescimento. Então, existe toda uma literatura que cuida só dessa parte. Existe literatura, por exemplo, que verifica efeito de inflação em taxa de juros. Aqui é efeito pass-through. Boa, galera. Muito bom. Ainda bem que eu estou gravando. Pass-through. Tem inflação. Puta que... Rapaz. Strike 2, né? O terceiro, o senhor ou a senhorita vai ser convidado a botar esse meme lá fora. Aí você tem o efeito pass-through, câmbio e inflação. Você tem o efeito de inflação em juros, que é bastante conhecido na literatura. Tem uma coisa chamada regra de Taylor, que aborda essa questão, como que a inflação implícita mais hiato de produto podem pressionar ou não a estrutura a termo da taxa de juros. Todo mundo sabe que a inflação implícita, por exemplo, é a diferença entre a inflação calculada entre a negociação de mercado de títulos pré-fixados, que são puramente juros, e pós-fixados, que têm alguma capacidade de informar algo sobre o que o mercado espera da inflação. Então, se o mercado espera que a inflação suba, títulos pré-fixados eles acabam perdendo valor, vis-à-vis pós-fixados e por aí vai. Porque quando a inflação sobe, você corrói a taxa de juros real da coisa. A nominal está parada, mas a real, que é o que interessa para o investidor, ela vai ser corroída. Então tem uma grande discussão aí. Você também tem questões de efeitos de economia aberta, economia fechada, via política monetária. Então a abertura comercial pode ser afetada pela política de juros. A gente sabe que se a gente sobe juros, dos contra-efeitos de uma subida de juros é uma depreciação ou apreciação cambial. Lá do modelo, vamos ver se a Federal da BC está esperta lá. Lá do modelo Mandelflame de SLMBP. Aprecia o câmbio? Então o real fica mais desvalorizado? Porra nenhuma, o real valoriza, galera. Se o câmbio aprecia, porque o real valoriza. Ele fica mais caro frente ao dólar. Porque você sobe... Não. Então, eu falei, o real fica mais valorizado, e vocês falaram ok. Mas tudo bem, então todo mundo está esperto. A SLMBP, o modelo Mandelflame, fala isso, né? Você sobe juros, você tem uma pressão de valorização do câmbio. Então tem várias coisas aqui que a gente começa a relacionar variáveis. Só que o ponto do modelo ADL, que ele não entrega nada de novo, o modelo ADL não entrega nada de novo, mas ele entrega uma pulga atrás da orelha. Ué, será que pode haver o que a gente chama de, e se houver endogeneidade, junto com a tal da simultaneidade? O que fazer? Porque o modelo ADL é um modelo restritivo, onde ele impõe que uma variável precisa ser exógena. Uma variável exógena é aquela que a covariância dela com o termo do erro é igual a zero para todo o período de tempo. Então não pode ter essa correlação, essa covariância. E a gente sabe que uma variável dependente, y, ela é afetada por um conjunto, por um modelo, né? Então vou escrever aqui xt, mas isso aqui é o modelo. E pelo termo do erro dessa variável. Pode ser que esse termo do erro afete também y, x. De que forma? É possível que x seja afetado por y. E se o erro afeta y, o erro vai afetar x por esse caminho aqui.
É o caminho da simultaneidade. Então, simultaneidade provoca endogeneidade, mas a volta não é verdade. Tá? Isso aí é algo importante para vocês terem em mente. E aí o Sims é o primeiro autor que trabalhou com essa abordagem, lá em 1980, pensou no modelo de um vetor autorregressivo que não mais impusesse a necessidade de que x fosse exógeno. Na realidade, no modelo VAR, todas as variáveis são endógenas ou potencialmente endógenas. Tá? Então, a lógica do VAR seria essa aqui. Ó. Por exemplo, a gente está pegando um modelo aqui de PIB e taxa de juros. Então, se eu analisar, eu sei que os juros pode afetar o PIB, mas o PIB afeta a taxa de juros? Sim. Se você tem um hiato de produto forte, vai haver uma pressão inflacionária, um hiato de produto positivo, obviamente. Negativo também, né? Se houver um hiato de produto para qualquer lado, excesso de capacidade ociosa ou muita utilização da capacidade instalada, você vai ter, no primeiro caso, pressão deflacionária e no segundo caso, pressão inflacionária, ou seja, subida ou caída da inflação, o que obviamente faz com que o instrumento de controle da inflação, que é os juros, seja afetado. E de outra forma, os juros também vai afetar o PIB, porque os juros ele determina o preço do dinheiro no tempo. Então, desde o modelo de Fischer de 1930, a gente sabe que quanto maior os juros, menor vai ser a capacidade de um consumidor antecipar consumo futuro. Isso compromete qualquer tipo de investimento que dependa da demanda futura e de consumo de longo prazo. Então, provavelmente, numa política de subida de juros, bens como imóveis ou bens duráveis são muito afetados. Esse é um setor que é muito afetado nesse tipo de economia. Alguma dúvida até então? Algum posicionamento? Tá. E aí no modelo VAR bivariado, o que acontece? Você pode ter dois tipos de abordagens, que uma vai depender da outra. A primeira delas é a forma estrutural e a segunda é a forma reduzida. Existe diferença entre essas formas. A forma estrutural, você vai ter possibilidade de haver simultaneidade. Por quê? Na forma estrutural, existem variáveis dependentes, ou seja, variáveis endógenas em tempo presente. Anotem isso, hein? Existem variáveis dependentes, ou seja, variáveis endógenas em tempo presente, que dependem uma da outra simultaneamente na mesma equação. O que eu quero dizer com isso? O PIB vai depender na sua equação de juros em tempo presente, e na equação de juros, juros vai depender do PIB em tempo presente. PIB vai depender de juros. A variável endógena, que vão depender das outras em tempo presente. Tá? Olhando para essa minha definição, essa equação que está aí no slide, ela é uma equação na forma estrutural? O que vocês acham? Ninguém quer dar um palpite? Quem que falou? O que é uma equação na forma estrutural mesmo? A forma reduzida é quando a variável exógena é explicada só em função de endógena, certo? Não, ao contrário. Sempre a endógena é explicada. Mas o que eu falei da forma estrutural? Agora. Que existem variáveis endógenas que dependem das outras em tempo presente. Beleza.
Logo, a forma reduzida tem que ser o complementar dessa definição. Ou seja, na forma reduzida não há variáveis endógenas que dependam uma das outras em tempo presente. Essa equação que está aí, ela está na forma reduzida ou na forma estrutural? Vamos ver. Ó, forma estrutural. X tem menos 1. Olha só, forma estrutural você tem x no tempo presente vezes uma matriz A também. Aqui, nesse modelo, você tem x e x tem menos 1. xt não aparece em momento nenhum. Vamos continuar vendo. Haveria simultaneidade. Deixa eu continuar aqui. Haveria simultaneidade entre a variável endógena. Opa! E, portanto, xt seria correlacionado com ET, obviamente, que geraria inconsistência na minha estimação de mínimos quadrados. Aí eu teria que estimar ou por GMM, fazendo um processo diferente de OLS, ou seja, ponderando uma nova função objetivo. Tá? Mas a história que eu estou contando aqui é que esse modelo aqui é um modelo na forma reduzida. Por que na forma reduzida? Você só tem, na minha equação das variáveis dependentes, as mesmas variáveis, só que sempre defasadas, não no mesmo tempo. Tudo bem? Então vamos olhar o que seria a forma estrutural. Então vamos lá, o que eu estou explicando aqui? Do lado esquerdo, eu tenho as variáveis dependentes, do lado direito eu tenho as variáveis independentes. Bom, do lado direito não aparece nenhuma variável endógena em tempo presente, certo? Não aparece nenhuma variável endógena em tempo presente. Porém, do lado esquerdo, eu tenho uma matriz que multiplica as minhas variáveis endógenas em tempo presente. Essa matriz, desde que A12 seja diferente de zero, está indicando que x vai depender de y em tempo presente em sua equação. E desde que A21 seja diferente de zero, está indicando que y vai depender de x em sua equação. Por que essa dependência provoca endogeneidade? Alguém saberia me explicar? Quem já fez... Ah, tá. Vamos andar que eu não estou muito afim de me alongar muito. O que acontece? Aqui eu estou escrevendo a primeira equação de um VAR com uma defasagem apenas. Se você reparar... Opa, deixa eu voltar para cá. Pronto. Se vocês repararem, na equação de x, que é a primeira linha, você tem yt. Como yt em sua equação é afetada por x, em y também vai ser afetado pelo erro de x. Portanto, se y é afetado contemporaneamente pelo erro de x, ele não pode ser utilizado de forma consistente como um regressor. Então, é um problema óbvio aí de simultaneidade.
duas variáveis que se explicam mutuamente em tempo presente. Deixa eu fechar isso aqui. Tá? Então você tem um problema claro de simultaneidade, porque o erro presente de x não afeta x passado e não afeta y passado. Mas como x é afetado pelo seu erro e x explica y também, o erro de x vai afetar y. E aí você tem a tal da endogeneidade ou simultaneidade, o que geraria inconsistência na sua estimação de mínimos quadrados. Portanto, o que fazer nesse caso de inconsistência? Só nesse caso se A1 for diferente de zero, né? O A1 não tem problema ser diferente de zero, não. Porque o A1 está definindo qual é o coeficiente de x na sua equação, certo? O coeficiente de y, que é o problema, que é o A12. Estava enxergando aqui, ó. Se A12 for igual a zero, você não tem mais na regressão de y alguma variável em tempo presente endógena. Então você não teria o que a gente chama de inconsistência. Beleza? E aí o que você precisa fazer então? O que você precisa fazer é buscar uma forma de que de um lado fique apenas as variáveis endógenas e do outro as variáveis exógenas, que no caso de séries temporais são as mesmas variáveis endógenas, só que defasadas no tempo. Variáveis defasadas passam a ser exógenas, ou seja, porque já aconteceram, então elas não são afetadas pelos choques presentes. Já aconteceu, então tranquilo, não tem problema de endogeneidade aí. Qual a sugestão para eu transformar esse modelo na forma estrutural no modelo na forma reduzida? Esse modelo não vai porque você adiciona essa matriz B aí. Qual matriz B? Não é B? Aí depois do I. Aqui? É. Não, ele é um vetor autorregressivo. Ah, tá, entendi. Porque tem ela autorregressiva aqui, o x autorregressivo aqui, é isso? Não, estou tentando entender o que é o modelo anular. Vetor autorregressivo. Se é um vetor autorregressivo, o que eu tenho? Eu tenho variáveis endógenas do tempo presente e eu tenho elas mesmas endógenas do tempo passado. O que é no modelo AR? Y de um lado e YT menos J do outro. O que é um VAR? Vetor T de um lado e vetor T menos J do outro. Tá, um vetor formado por um grupo de variáveis. Tá? Então, qual é a sugestão de vocês para ficar apenas com variáveis endógenas em tempo presente do lado esquerdo? Ou seja, você tinha A, que multiplicava YT, que era igual a um B, que multiplica YT menos 1, mais ET. A é 2 por 2, Y é 2 por 1, P é 2 por 2, 2 por 1 e o erro é 2 por 1. Qual é a sugestão? Para poder fazer a minha pergunta acima. Escalonar?
Se eu escalono a matriz, eu transformo ela numa diagonal. Mas o problema é que você vai alterar o sistema, né? Escalonar a matriz A, você altera o sistema todo, né? Quando a gente tinha, para fazer escalonamento de matrizes, você tem que ter um problema assim, ó, A vezes X igual a B. Não A vezes X igual a B, xt menos 1. Isso aqui não poderia ter. Então você tem outro... Isso não dá para resolver para o escalonamento. Não é um problema, não é um sistema... que eles chamam? Sistema de equações não homogêneo simples. Ele é um sistema que possui mais de uma variável de escolha. Então, o que você tem que fazer é, ao invés de escalonar, multiplicar pela inversa de A. E aí você ficaria com YT igual a menos 1 vezes B vezes YT menos 1 mais A menos 1 é T. E aqui, você pode chamar isso aqui de C. Isso aqui você pode chamar a sua nova matriz de resíduos, ou vetor de resíduos Na verdade, vai ser uma matriz. Não, vai ser um vetor. 2 por 2 vezes 2 por 1 continua sendo vetor 2 por 1. E aqui você teria a sua forma reduzida, porque y só vai depender de um grupo de variáveis defasadas mais um vetor de choques. O que você sabe? Que o vetor de choques da forma estrutural, ele é sempre IID, ou seja, de YT, de XT, são identicamente e independentemente distribuídos. Portanto, eles têm média zero, variância constante e autocovariância. Desculpa, autocovariância não. Correlação entre eles é igual a zero. Na forma estrutural. Na forma reduzida, esse cara aqui, eu não sei como é que é a cara dele. Mas eu acho que ele, pelo menos, não vai ser um I. Ele não vai ser independente. Independente ou independente, né? A independência dos choques não vai acontecer na forma reduzida. Vamos tentar investigar o porquê. O que foi? Hã? Lado esquerdo. Então vamos lá. Ninguém aqui falou, eu não vou antecipar esse teste de grande porque a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Então, o VAR estrutural ele é endógeno. Já o VAR na forma reduzida, ele vai ser exógeno e pode ser estimado por mínimos quadrados. Por quê? Porque do lado esquerdo, do lado direito, você não tem nenhuma variável potencialmente endógena. Então você tem... eu vou te botar para sentar aqui, porque tu balança a cabeça, tu me motiva mais. Você aí, ó. Pelo menos parece que alguém está me ouvindo. O resto eu já não sei. Mas você ainda está com esse cabelão maneiro. Aí quando tu balança, aí eu consigo ver melhor. Então já sabe. Tu vai ficar sentando aqui na frente aqui, que o resto da galera aí tá foda. Hoje eu não vou nem fazer presença. Professor, por que tu vai fazer presença? Se a presença fosse de corpo e espírito, tava todo mundo com falta. Então hoje não vai ter nem presença. Quem quiser sair mais cedo, sinta-se à vontade. Então o teste grande a gente vai falar daqui a pouco, numa outra aula. E aqui você tem o VAR estrutural, que é potencialmente endógeno devido à simultaneidade. Já o VAR na forma reduzida, ele é exógeno porque você não tem nenhuma variável em tempo presente que possa ser correlacionado com esse erro. Aqui eu estou explicando, eu vou repetir a tinta aqui, mas eu estou explicando exatamente o que eu acabei de falar, que é essa inversão
permite com que eu possa fazer uma estimativa consistente na minha forma reduzida, porque eu não tenho variáveis em tempo presente. Vamos ver como é que se dá. Eu já repito. Ó, olha para cá. Ó, o que a gente tinha aqui? Ó. Aqui a gente tinha uma matriz A que multiplicava x e y. Então, aqui eu tinha x dependendo de y e y dependendo de x. Então, eu tinha simultaneidade, estou falando de um VAR na forma estrutural. Tranquilo? Beleza. Aí, o que eu escrevi aqui embaixo? Que pode ser uma salvação. Suponha, aqui eu tenho, só o que eu escrevi aqui? Aqui eu tenho, espera aí, deixa eu voltar aqui, repetição de tinta, botar aqui mais ou menos. Aqui eu estou na forma estrutural, porque você tem, ó, A1 que multiplica xt, A12 que multiplica yt na equação de x. Portanto, x depende de y em tempo presente. Só é na forma reduzida x só depender de y em tempo passado. Tá? Aí o que acontece? Você tem 8 parâmetros aí nesse modelo para serem estimados. Estão enxergando? Uma matriz 4x4 de um lado, uma matriz 2x2 de um lado, uma matriz 2x2 do outro, 4 elementos a serem recuperados. E aí uma pergunta. Quando que você consegue recuperar todos os elementos na forma reduzida da forma estrutural? Ou às vezes, quando é que você não teria um problema de simultaneidade aí? Aí o que eu estou escrevendo? Por exemplo, se essa matriz A aqui, o A12 fosse igual a zero, alguém aí parece que pescou também esse insight, mas se o A12 é zero, qual é o efeito de y presente em x? Zero, não há efeito em tempo presente. Portanto, se y não causa x em tempo presente, eu sei que x não vai ser correlacionado com o choque de y. Portanto, o x na equação de y é puramente exógena também. Mas, professor, isso daí foi arbitrário ou depois específico? Não, arbitrário. Só um supositório. Não tem nada de resposta de modelo, não. Eu estou fazendo uma supunhetação. Beleza. Aí o que acontece? Para eu transformar isso na minha forma reduzida, o que eu tenho que fazer? Você não pode ter efeitos em tempo presente entre as variáveis, portanto, essa constante aqui, que era o efeito de x em y, tem que ser zero. O efeito de y em x tem que ser zero. Aí você pode arbitrar, né? Você pode colocar 1 nessa diagonal, é simples, né? Se x está multiplicado por número, passa dividindo. Se y está multiplicado por um número, passa dividindo. Então, 1 na diagonal principal, você pode arbitrar sempre. Isso aqui você consegue sempre travar dessa forma. E aí você tem simplesmente apenas 4 parâmetros para serem estimados. Então, você tinha 8 parâmetros em cima e embaixo você só tem 4. Porra, e aí? Como é que você faz para recuperar todos os parâmetros? Não tem como. Você não pega um jacaré e faz, ou então você na fila do supermercado você não bota teu filho de um lado, o carrinho de outro e fica numa outra fila. Tinha uma rapaziada que fazia isso. Aí teve um malandro que estava atrás de mim e falou: porra, essa coroa aí pega o jacaré, faz bolsa, cinto e sapato. Então não dá para você fazer bolsa, cinto e sapato com o mesmo couro de jacaré. Você tem que escolher um ou outro. Então com 4 parâmetros você não consegue estimar os 8 da forma estrutural. Então existe um problema de identificação aqui, ó. Toda vez que você for falar de problema de identificação, é como que eu recupero os parâmetros da minha forma estrutural. É possível, não é? Em quais casos eu consigo fazer essa recuperação? De cara, eu adianto que existem algumas restrições no problema de identificação. Deixa eu ver. Quais são essas restrições? É sabido que n é o número de variáveis endógenas. N é o número de variáveis endógenas. Portanto, o número de restrição mínima para que você consiga, da sua forma reduzida, que é possível ser estimada por mínimos quadrados, recuperar os parâmetros da forma estrutural, que se fosse estimada por mínimos quadrados seria inconsistente,
O número de restrições é n ao quadrado menos n divididos por 2. Porra, escrevi isso aqui. N ao quadrado menos n divididos por 2. Ele achou que era um 7? Tá parecendo um 7 mesmo. Podia não, desgraçado. Menos, porra. Finito não, desgraçado. Menos. Professor, isso aí é um... Não, pode ser. Ou todo PowerPoint tem isso? Pode ser. Ok, seria. Não, isso aqui são truques, pô. Não posso também revelar tudo. Isso aqui, a aula não é de didática, não, pô. A aula é de VAR. Didática é mais caro. Tô brincando. Acho que todo agora tem, pô. Tô mostrando aí, todos têm. Tá, então esse é o número de restrições que você tem para poder fazer essa recuperação. E essas restrições são fundamentalmente em cima da minha matriz A, que determina quais são os efeitos contemporâneos. E geralmente você escreve a matriz A como uma matriz diagonal superior. Como eu só estou falando de um var, por enquanto, bivariado, então a minha matriz A, eu vou ter duas variáveis apenas, minha matriz A vai ser assim, ó, 1, 0, A2, 1, 1, vezes xt, yt, igual a uma matriz B, vezes xt menos 1, yt menos 1, mais um vetor de erros. É um parâmetro, né? Que eu não sei qual é. Podia botar um y, um x, um z. Mas estou botando um parâmetrozinho. É por causa da posição, linha 2, coluna 1. Legal? Então você tem que pôr essas restrições aqui. Então, num bar variado, quantas variáveis eu tenho? N igual a 2. Muito bem. Então vai ficar 4 menos 2 sobre 2 dá quanto? Você tem que pôr uma restrição. A restrição é onde? No efeito contemporâneo de quem? Y em x. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Que não há efeito contemporâneo de y em x. Essa é a minha restrição. Tranquilo? Beleza. Alguma dúvida até aqui? O FR? Forma reduzida e FS. Forma. Ah, isso aqui é Tá ruim de sigla, hein? Não pode entrar na política, não, hein? Professor, então, por exemplo, a minha... Por exemplo, O que é LS? LS? É. Eu não sei. Least squares, mínimos quadrados. Então vamos embora. Vamos lá. Fala aí. Pergunte. As restrições, então, o número de restrição é só o número de zero, certo? É isso. Hã? Porque O número de restrições vai ser o número de zeros. Boa, isso aí. Quantos zeros eu vou ter na minha matriz A? Ou seja, quantas restrições eu preciso impor restrições sobre os efeitos contemporâneos. Certo. Aí aqui você está falando que não existe efeito de x em y. É isso que eu estou escrevendo aí? Não? Pergunta aí pra galera para ver se alguém responde. Alguém responde? Alguém estava prestando atenção? Primeiro tem que ter isso, né? Primeiro tem que ter atenção para depois ter resposta. Uma pergunta de novo aí. É o quê? A1, 2 é 0, efeito de y em x é 0. Isso aí. Então, nesse caso, eu estou impondo que o efeito de y em x é zero. Já o efeito de x em y... Desculpa, eu estou impondo o efeito de y em x é igual a zero. Mas o efeito de x em y é A2, 1. Tá bom? Aqui eu estou explicando basicamente a mesma coisa. Deixa eu dar um play aqui. Então eu tenho x em y, xt
vai causar YT, YT pode causar XT. Supondo que não cause, eu estou impondo uma restrição. Então, aí eu estava discutindo sobre causalidade de Granger, por isso que eu tenho G. Isso aí eu posso falar já para vocês. Causalidade de Granger é uma variável explicar a outra, tanto em tempo presente como ou em tempo passado. Ou seja, se x não causa y, do ponto de vista de Granger, não basta só você não ter efeito contemporâneo de x em y. Você também não tem efeito pretérito de x em y. É isso que quer dizer zero causalidade de Granger. Não tem. Isso. Portanto, se uma variável não causa Granger a outra, não pode ter efeito contemporâneo nem efeito presente. Portanto, se não causa Granger, eu já sei que ela, né, no presente não vai causar a outra. Já se ela causa Granger, eu não sei se ela só causa Granger no passado ou se no tempo presente também pode ser que cause. Então você não consegue arguir sobre causalidade em tempo passado ou presente. Bom, o que eu escrevi aqui? Só para finalizar. O que eu estou dizendo? Aqui eu estava impondo as restrições que eu tinha esquecido a forma. Depois eu vou ter que apagar isso aqui. Esqueci a forma só para o slide não ficar errado. Não é essa forma, é aquela forma do slide anterior. Então n ao quadrado menos n sobre 2. Ou n vezes n menos 1 sobre 2. Esse é o número de restrições que eu preciso impor. Então n ao quadrado menos n sobre 2. Beleza. Tá? Então, assim, eu sei que a forma estrutural... O que a gente já viu até agora? A gente já viu um overview aqui. Bom, forma estrutural, forma reduzida, necessidade de restrição, endogeneidade na forma estrutural, exogeneidade na forma reduzida. Agora, questão da identificação, tudo isso a gente discutiu. A identificação é como que a gente faz para recuperar os parâmetros, né? Como que a gente faz para da forma reduzida calcular ou recuperar os parâmetros da forma estrutural. O que acontece? A forma reduzida ela pode ser útil para a gente fazer previsão apenas. Por que ela pode ser útil para fazer previsão? Porque na sua forma reduzida, o que você tem? Você estima quem? O vetor yt e o vetor xt. Você estima esse cara através de quem? Uma matriz A estimada vezes yt menos 1 e xt menos 1. Certo? Você estimou esse cara aqui. Então, para fazer previsão, ok. Mas o VAR ele pode ser utilizado para muito mais coisa, como para fazer o impacto de uma variável na outra, que nesse caso você não sabe, então é função impulso-resposta, decomposição da variância, tudo isso você pode fazer também. Função impulso-resposta, decomposição da variância, você pode fazer decomposição histórica também. Tá certo? Então tem muita coisa que você pode trabalhar com VAR para além do que de uma mera previsão. Lembrando que a forma estrutural, para ser recuperada a partir da forma reduzida, você precisa impor restrições. A forma mais comum de impor restrição é transformando a matriz da esquerda em matriz diagonal. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está definindo uma ordem de causalidade.
Porque quando você escreve a matriz A, por exemplo, assim, ó, 1, 0, 0, A1, A2, 1, 0, A3, 1, A3, 2 e 0, e aí eu vou escrever xt, yt e zt, o que você está dizendo? Qual a sua interpretação desse modelo? Sobre questão de causalidade. Primeiro vamos ver se a gente atendeu as 3 restrições. Você está impondo 4 restrições aqui, certo? Então, se eu tinha quantas variáveis? 3. Então, 3 ao quadrado. Menos... Opa, eu viajei, né? Aqui não pode ser 0. Aqui era 1, senão não tem equação nem para z. Então, tinha 3 restrições. 3 ao quadrado, menos 3 sobre 2. Fica 9 menos 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, só as 3 restrições aqui. Tranquilo? E qual é a minha interpretação? Aí, econômica. Qual é a interpretação que eu tenho? E aí? Não sabe? Alguma ideia? Bom, eu sei que x não é afetado por nenhuma variável. X não vai ser afetado nem por y nem por z. Y só vai ser afetado por quem? Por x. E z é afetado tanto por x quanto por y. Então você define uma ordem de causalidade aí. Muita gente não discute isso, nem sabe que isso existe. Vai estimar um VAR, calcula os parâmetros das formas estruturadas de forma reduzida e esquece que a ordem que ele inseriu as variáveis importa muito para o modelo, porque é a ordem que as restrições estão entrando. Tudo bem? Alguma dúvida aí sobre essa parte? Deixar vocês pensarem um minutinho sobre as dúvidas e perguntar. Eu já vou para o exercício. Uma dúvida, uma confirmação. Então é uma dúvida, hein? Você quer uma confirmação, não deixa de ser uma dúvida. Sejamos... Fazendo isso, de colocar essas questões, justamente para não haver inutilidade. Nem x, nem z está afetando meu y. Então, quando eu for estimar meu VAR, não vai ter variável endógena. Vai ter variável endógena, né? Por exemplo, z é potencialmente endógeno. Mas no caso, essa restrição ela está fazendo o seguinte. Na estimação de x, pensa só, na estimação de x, y e z são exógenos. Então não vai ter problema, certo? Aí se y e z eram exógenos na estimação de x, x passa a ser exógeno. X estimado passa a ser exógeno aonde? Em y. E y e x passam a ser exógenos na estimação de quem? De z. Então, por esse ordenamento, você não tem problema de endogeneidade. Sacou? Boa pergunta. Mas é claro que você poderia alterar, você poderia impor qualquer restrição aqui, entendeu? 3 restrições para você poder fazer essa identificação. Poderia ser que as suas restrições não fizessem muito sentido, né? Você poderia impor uma restrição aqui, ou seja, y não causaria x, certo? Ou não? Aqui, ó, você vai escolher onde você vai impor suas restrições. Aí eu escolhi nessa posição, y não causa x, y não causa z, e nessa posição aqui, z não causa x. Mas o que você teria? Z causando x, certo? X causando z, x causando y, certo?
e x causando z. Então seria uma sopa de letrinhas, né? Ó, com essas aqui, ó, deixa eu replicar aqui, ó. Eu estou impondo uma restrição. Ó. Você tem que pôr 3 restrições para você identificar. Se eu impor aqui, opa, ficou feio. Aqui, aqui e aqui, o que eu estou dizendo? Que y não causa x, que z não causa y e que y não causa z. Bom, vamos ver se a gente resolve o problema de endogeneidade. Y não causa x. Se y não causa x, na equação de y, x não vai ter problema. Se z não causa y, obviamente na equação de y não vai ter problema, porque ele nem vai aparecer. E se y não causa z, mas x pode causar z. E z pode causar x. Então pode ter problema aí, tá entendendo? Então existe problema aqui de z em x. Então as restrições, ou e vice-versa. Tá? E vice-versa. Então as restrições não garantem que você resolveu o problema da endogeneidade, tá percebendo? Mas nesse formato diagonal superior, sim. Que você está dando um ordenamento. Então a sua dúvida foi excelente. Qual o seu nome mesmo? Elias. Elias, deixa eu ver um negócio aqui. Tu tá parecendo aquele cara da novela, não tá? O que fica pegando a loura? Que faz o cara do bolo. Teu cabelinho igual o dele, ó. Ah, qual é o nome do cara? Ele tem até voz parecido, ó. Fala de novo, fala teu nome de novo. Elias, ó. Ele parece aquele cara que trabalha com a Maria da Paz na contabilidade. Vocês não estão vendo novela, não? Depois coloca. Hã? Não dá tempo. Segunda e quarta eu tento tirar o atraso. Segunda e quarta eu tô acompanhando, mas depois tu vai ver lá o cara lá. Bom, Elias, eu esqueci o nome do cara. O nome do papel não é muito legal não, mas foi boa pergunta, tranquilo? Então, podemos ir para o exercício? Beleza, então. Vou pegar só o exercício aqui. Deixar ele limpinho para a gente fazer aqui. Vê que é um pouquinho extenso, né? Deu só 8 slides. É o exercício de um bar bivariado. Então, olhem para cá. Bom, todo mundo conseguindo ler o exercício? Então, vamos lá. Alguém lê para mim o primeiro item. Mostre que podemos escrever o sistema de equações acima com um VAR estrutural. Que letrinha é essa? É um bx igual a gama 0 mais gama 1 xt menos 1 mais um vetor de erros. É possível escrever? Quer saber? Temos meia hora aí para fazer esse exercício. Tentem fazer até onde vocês conseguem. Quem acha que consegue fazer o primeiro, levanta a mão. Para registro, nenhum desgraçado levantou a mão. Porra, ninguém consegue fazer o primeiro? Tá, então vou deixar vocês pensarem em 1 minuto e aí vou fazer as perguntas de quem acha que consegue fazer o quê. Achar que consegue, não é precisa acertar, é só começar a trabalhar. Isso, para colocar tomando então. Para eu não perder minha cara, eu gosto de gravar mesmo. Quando eu falo as merdas, eu gosto de gravar. Para não perder minha carona de 10h30, vou fazer aqui. Então vamos lá.
Primeiro exercício, colocar esse sistema de equações na sua forma estrutural. Nada mais simples do que só colocar na forma matricial, é isso que ele está pedindo. Então, só vou copiar aqui para poder manter a minha memória. Vou deixar ele pequenininho aqui para poder escrever. Então, na verdade, eu podia, ao invés de copiar, pegar aqui, formatar, cortar. Opa, desgraçado. Ctrl Z, cortar. Pronto. Não. Beleza, ficou melhor. Pelo menos ficou melhor. Vamos lá. Botando na forma matricial, isso aqui vai ficar. Puta que eu pariu. Uma matriz assim, ó. 1, B, 1, 2, B, 2, 1 e 1, que multiplica YT, ZT, que vai ser igual B1, 0, B2, 0, mais gama 1, 1, gama 1, 2, gama 2, 1, gama 2, 2, vezes YT menos 1, ZT menos 1, mais é de YT, é de ZT. Quem não entendeu? Levanta a mão aí, só para eu ver. Para registro, desde que eu falei que não ia ter presença, mais da metade dos alunos já foram. E aí, quem que acha que... Quem não entendeu essa parte aqui? Quem entendeu direitinho? Levanta a mão para eu ver. Os gamas estão multiplicando Y. T menos 1 e ZT menos 1. Quem não entendeu, levanta a mão aí, só para eu ver. B20, esse cara aqui, ó. Todo mundo? Pode perguntar, sem medo. Ah, qual era a pergunta? A pergunta é: mostre que podemos escrever o sistema de equações na forma estrutural. Aí ele botou nesse formato aqui, tá vendo? B, gama 0, gama 1 e é de YT. Ou seja, B, gama 0, gama 1 e é de T. Legal? Respondido então, item 1. Beleza? Vamos para o próximo. Encontre a forma reduzida. Ora, bem fácil esse. Para encontrar a forma reduzida, o que eu preciso fazer? Se essa aqui era a minha forma estrutural, o que eu tinha que fazer para encontrar a minha forma reduzida? Essa aqui é a forma estrutural. Multiplicar pelo quê? De quem? Beleza, muito bem. Então, primeiro tem que calcular a inversa de B, que vai ser igual. Inverte a posição da diagonal principal, inverte o sinal da diagonal auxiliar e multiplica por 1 sobre o determinante. 1 sobre o determinante vai ficar 1 menos B2, 1, B1, 2. Na verdade, seria mais fácil ter chamado esse cara de B1 e B2, mas não tem problema. Não fui eu que chamei, foi o desgraçado exercício. Então, eu multiplico B menos 1 por todo o lado esquerdo. E o lado direito, obviamente, da equação. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Então, essa é a minha B menos 1. Então, eu sei que isso aqui vai ficar xt, yt, que vai multiplicar... Deixa eu agrupar isso. Opa! Esse cara aqui que vai multiplicar quem? O vetor B1, 0. Opa, qual foi esse B? B1, 0
e o B 2, 0. Mais essa mesma matriz aqui. Opa, tá difícil, hein? Que vai multiplicar quem? A matriz quadrada. Gama 1, 1. Gama 1, 2. Gama 2, 1. Gama 2, 2. Parou por aí? Eu tenho que multiplicar quem? Os erros. Muito bem. De xt. Na verdade era y e z, né? Deixa eu apagar aqui para não alterar. Y e z. É de yt. É de zt. Alguma dúvida? Tá? Aí você tem que fazer essa multiplicaçãozinha na mão. Sem preguiça. Legal? Sem preguiça fazendo essa multiplicaçãozinha na mão. Tranquilo? Porra! Só fazer a multiplicaçãozinha, galera. Isso aqui vai ficar, ó, isso é um 2 por 2. Vou até ajudar vocês. Vezes um 2 por 1 vai ficar no final 2 por 1. 2 por 2 vezes um 2 por 2 fica no final 2 por 2. Sempre linha vezes coluna. 2 por 2 vezes 2 por 1 fica um 2 por 1. Eu vou me ater só essa aqui, porque essa aqui vai ser cobrada nos próximos exercícios. 4. Mostre que a matriz de variância e covariância da forma estrutural é diagonal. Tá? Então, o que é a matriz da variância e covariância? Na 4, eu quero saber a matriz de variância e covariância. Pulei a 3? Então, deixa eu ver aqui. Eu pulei a 3. 3. Qual é a diferença entre a forma reduzida e a forma estrutural? Aqui, ó. Ah, garoto, boa, meu irmão. Excelente, excelente observação. Eu esqueci, né? Não escrevi aqui, ó. Tinha que estar faltando quem? YT menos 1 e quem? ZT menos 1. Claro. Aí essa aqui vai ser chamado. Então, por exemplo, essa primeira parcela aqui vai ficar como? Vai ficar um vetor desse tipo assim, ó. Vou chamar de gama 0 e gama 1, beleza? Essa aqui, ó, só essa multiplicação aqui vai ficar θ1, θ2, θ3 e θ4, que vai multiplicar esse cara aqui. E essa aqui vai ficar uma nova matriz de resíduos, que eu vou chamar de t, de xt e de zt. Desculpa, de resíduos não, de choques. Resíduos é algo estimado, é a diferença do modelo, não tem nada a ver com choque. Tranquilo? 3. Qual é a diferença? Diferença. Desculpa, a última do erro não Nada, tranquilo. Qual é a diferença entre a forma reduzida e a forma estrutural? Foi o que eu falei no início da aula. Na forma reduzida, você não tem variáveis endógenas no tempo presente afetando as outras variáveis endógenas no mesmo tempo presente. Apenas variáveis endógenas defasadas afetando variáveis endógenas no tempo presente. Legal? 4. Mostre que a matriz de variância e covariância da forma estrutural é diagonal. Então, eu quero saber variância e covariância de quem? Do meu vetor de variáveis dependentes x. Então, na realidade, o que eu estou calculando? Eu estou calculando variância de yt, zt. A variância de um vetor é sempre ele. Na verdade, a variância é sempre assim, né? Algo ao quadrado, média ao quadrado, menos o quadrado da média, certo?
Só que como você está numa coisa... O que eu ia falar? Numa forma matricial ou vetorial, a sua variância vai ser igual a... Vamos chamar isso aqui de x. X vezes x' menos... Isso aí se você estivesse fazendo no Excel da vida. X' vezes o vetor unitário sobre n, tudo ao quadrado. No Excel você faria assim. Bom, o que eu sei? Que a variância de uma coisa é sempre dado de um processo estocástico, é sempre dado por quem? Pelos seus erros. Então, na verdade, a variância de yt, zt é a mesma coisa que a variância de yt. Além disso, eu sei que a média de yt é zero, então esse termo aqui eu não preciso me preocupar. Então, basta eu escrever quem? É de yt, é de t ao quadrado. Quem é de t e é de yt? Esses caras aqui, ó. Então, vai ser igual a esses caras aqui, vezes eles transposto. Se eu tiver esse sinal. Legal. Isso aqui é o que? É 1, 2 por 1, vezes 1 por 2. Vai dar o quê? 2 por 2. Então, vai ficar igual. Esse vezes esse é de yt ao quadrado. Esse vezes esse é de yt é de x de zt. Esse vezes esse vai ser a mesma coisa. E esse é de zt ao quadrado. Bom, por que eu estou arriscando esse e esse? Porque os choques são I, G. Esse primeiro ou o segundo refere-se à independência. Se eles são independentes, eles não podem ter correlação com outros choques. Portanto, esse cara é zero, esse cara é zero. E se você pegar a média dos erros ao quadrado, dá quanto? Se eu aplicar a esperança nesses caras aqui, vai ficar sigma 2y, 0, 0, sigma 2c. Tranquilo? Não tranquilo? Eles são independentes, então a covariância é zero, certo? Covariância entre eles é zero. Legal? Isso é uma matriz o quê? Diagonal. Então, respondemos a questão 4. Questão 5. Encontre as matrizes A0, A1 e ET. Seja fazer aquela multiplicaçãozinha. Questão 5. Fazer a multiplicaçãozinha. As homework. Alright. I'm better than Eduardo Bolsonaro. Okay? My English skills is how much I don't know. Maybe advanced. Now I can fry some chickens. I don't know. Maybe doing some very good barbecue. Just fry some burgers. Ok, vamos embora. Então, como dever de casa, vocês vão entregar essa merda na terça-feira. A5. Fazer as matrizezinhas. Pode falar. É para fazer a multiplicação que a gente fez na 2, certo? Isso, encontrar os resultados certinhos. Essa aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Essa aqui? Não, essa aqui, que eu já deixei tudo aberto. Essa aqui. Beleza? Tranquilo. Para finalizar, encontre a matriz de variância e covariância da forma reduzida. 5. Variância e covariância da forma reduzida. Como é que fica? Bom,
Primeiro eu tenho que saber qual é aquela matriz lá, é de T. Quem era a minha matriz é de T? Era B a menos 1, certo? Que multiplicava quem é de T. Eu sei que é B a menos 1? Sei. Tá aqui, ó. Deus está vendo, hein? Mais um cidadão aí abandonando aí, ó. No meio do... Deus está vendo. Essa é a minha matriz B menos 1. A minha matriz é de T. É essa aqui. Aí basta fazer essa multiplicação. Bom, por hora, inclusive, vou fazer essa multiplicação para depois calcular a variância, certo? Então, por hora, eu posso até colocar esse cara aqui para fora. Não preciso me preocupar com esse termo aqui. Vai ficar como essa multiplicação? Vai ficar 2 por 2 vezes 1, 2 por 1 dá quanto? 2 por 1 também. Então, vai ficar E de YT menos B12 E de ZT. Embaixo, E de ZT menos P21 E de XT. Tudo isso multiplicado ou dividido assim por 1 menos B21 B12. Pergunta, se fosse uma matriz, eu poderia botar na divisão? Também, né? Pode, né? Aí vocês botam isso, eu falo para o Max, vocês perdem até o diploma do ciclo básico. Não existe divisão matricial, só botei isso porque é um escalar aqui, não tem dimensão, tá? Não vão fazer essa merda de, o professor dividiu uma matriz, vamos dividir uma matriz pela outra. Eu conto isso aí, a gente volta a vocês aí, tira os diplomas todos. Beleza? Então essa é a minha matriz de variância covariância. Desculpa, essa é o meu vetor de choques. Qual é o meu vetor de variância covariância que é o que ele está perguntando? É a mesma conta. Vou pegar E de T e vou multiplicar por quem? Ele transposto, depois eu vou aplicar a esperança na criança. Então, quando eu for multiplicar esse cara aqui por ele transposto, eu sei que de cara vai ficar quem? De bobeira. Esse cara aqui vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, vai ficar esse cara quem? Ao quadrado. Eu preciso me preocupar com quem? Esse desgraçado. Já estou botando o x, é só y. Estou até escrevendo errado aqui. Vezes ele, o que? É transposto. Não sei se vai caber. Esse é o primeiro termo. E aqui vai estar do lado, tá? Só vou escrever aqui embaixo, mas era para estar do lado, só para caber. Tá? Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Como é que é? Opa. Não me dá susto, não. Ele transposto, em vez dele estar em pé, ele vai estar deitado. Ele transposto vai ficar assim, ó. Selecionar só ele aqui para poder caber. Opa. Ele transposto fica assim. Porra, ó. 2 por 1. Ele transposto fica 1 por 2. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Fazendo essa multiplicação vai ficar 1 sobre 1 menos B21 B12 ao quadrado vezes. Esse vezes esse vai ficar ele ao quadrado. Então vai ficar E de YT ao quadrado menos B12 ao quadrado é de ZT. E o termo cruzado, eu preciso me preocupar? Não, porque um choque vezes o outro na média vai ficar quanto? 0. Beleza, eu tinha que ter aumentado esse cara aqui. Esse cara vezes esse cara vai dar quanto? E de YT com E de ZT eu não me preocupo. Eu só vou me preocupar com esse cara aqui, ó. Então vai ficar menos B21 E de YT ao quadrado e menos B12 E de ZT ao quadrado. Vai ser simétrico, então posso repetir esse cara aqui. E aqui eu vou ficar com esse último cara aqui ao quadrado. Então vai ficar E de ZT ao quadrado menos
2, 1 ao quadrado é de yt ao quadrado. Quando eu aplicar a esperança, nesse cara aqui vai ficar assim, ó. Quando eu aplicar a esperança, vai ficar, que é a minha matriz de variância e covariância, vai ficar 1 sobre 1 menos B21, B12 ao quadrado, que multiplica sigma 2y menos B12 ao quadrado, sigma 2z de t, z. Aqui vai ficar menos B21, sigma 2y, menos B12, sigma 2z. Aqui é a mesma coisa, sigma 2y, menos B12, sigma 2z. E aqui, sigma 2z, menos B21 ao quadrado, sigma 2y. Pergunta, para poder finalizar a aula aqui, só como exemplo. Se eu suponho que não é efeito contemporâneo de z em y, se não é efeito contemporâneo de z em y, eu quero dizer que B12 é quanto? 0. Se B12 é 0, como é que fica a minha matriz de variância e covariância? Bom, se B12 é 0, esse cara é 0. B12 é 0, né? Então, morreu. A variância de y é só explicada pela variância de y, porque não está em efeito de z em y, então faz sentido. B12 é 0, então esse cara aqui morre. Então só vou ter variância, a covariância desse modelo vai depender apenas de y. E aqui a variância de z pode ser explicada tanto por ela quanto pela variância de quem? De y. É porque B21 não é 0, só estou dizendo que B12 é 0. Show? Aqui? Não, B21 não. Esse cara aqui? Ah, tá. Será que eu escrevi errado? Não, é porque eu escrevi errado, né? Aqui era para ser 2,1. Opa, deixa eu escrever aqui. Aqui era para ser 2,1. É, eu que escrevi errado. Legal? Bom.